Previsão do tempo, vamos trazer para vocês como é que fica o tempo na sua cidade, na sua região, hoje, durante todo o fim de semana e principalmente durante esse mês de setembro. Afinal, a primavera chega agora, nesse mês. Para isso, a gente conta com a ajuda do Alexandre Nascimento, ele é diretor da Notus Meteorologia. Alexandre, mais uma vez, bem-vindo. Bom dia para você. Olá, Carol, muito bom dia a todos. Bem, Alexandre, começo destacando o que está acontecendo em São Paulo, né? A gente tem até as imagens ao vivo aqui da região da Avenida Paulista, a gente vai puxar a sardinha aqui para a cidade onde estamos agora, porque foi uma baita virada no tempo na cidade de São Paulo. Durante essa semana, o sol predominou, a temperatura ficou alta, ficou quente à tarde e hoje amanhecemos sob garoa, temperatura despencou. O que houve, hein, Alexandre? Carol, a passagem de uma frente fria. A gente, né, na verdade, você já explicou por que esse vai e vem tão abrupto, né? E isso é uma característica normal exatamente desta época do ano. Estamos no finzinho do inverno, dia 22 começa a primavera, mas como não existe, né, uma alavanca de troca de estações, a gente já está vivenciando, né, exatamente esse período de transição. E é nessa transição que acontecem essas mudanças muito bruscas. Então, né, por exemplo, sexta-feira, né, ontem chegou a 30 graus em São Paulo, no final da tarde foi outra atmosfera e hoje a gente amanheceu dessa forma. A máxima neste fim de semana na cidade de São Paulo não deve superar a marca de 20 graus. Tá? Então hoje, até um pouco mais baixo do que isso, na casa dos 18, amanhã que chega a 20. E aí, Carol, segunda-feira superando os 30 graus novamente. Então, esse vai e vem é uma característica da época do ano, né? Ainda bem que, como a gente pode avisar, as pessoas vão, né, se preparar porque haja saúde, né? Pois é, um vai e vem das temperaturas para paulistano, para quem está em São Paulo, está sentindo de fato essas grandes mudanças no tempo. Olha a imagem ao vivo que a gente tem agora. A gente está circulando aí pela capital paulista para te mostrar que de fato o tempo está fechado hoje em São Paulo, bem diferente do que acompanhamos durante toda essa semana. E aí você fala dessa frente fria, né, Alexandre, que está avançando por aqui. Onde também o tempo deve virar nesse fim de semana, porque eu destaco também a situação lá da região sul, por onde essa frente fria passou. E no caso da região sul, né, Alexandre, provocou estragos no Rio Grande do Sul, com grandes volumes de chuva e uma baita ventania. Exato, e isso é só o começo, Carol. Durante essa época do ano, a gente tem esses sistemas, né, que passam muito rapidamente, então é aquilo. Fica 2 dias sem chuva, a temperatura explode, passa um novo sistema, forte contraste e o resultado não pode ser diferente, né? Infelizmente, a gente está no meio do caminho, né, desses sistemas e aí eles vêm provocando chuva forte, eventualmente granizo, ventania. Tá? E isso deve se repetir no Rio Grande do Sul já a partir de amanhã e principalmente na segunda-feira. A gente vai ter uma outra frente fria que deve provocar a mesma sequência que a gente viu aí nessa semana. Tá? E aí esse sistema... perdão, pode falar. Por favor, é só para ilustrar exatamente o que você está explicando aqui para a gente. Está aqui com o mapa do Instituto Nacional de Meteorologia, destacando para a gente onde hoje tem previsão de chuva e onde o tempo continua seco. Além dessa chuva toda que você está trazendo aqui as informações para a gente, na região central do Brasil, o tempo seco ainda preocupa muito, né? A gente está acompanhando índices de umidade abaixo até dos 12%, nível de emergência. Exatamente, com temperatura, né, muitas vezes superando a marca de 40 graus em algumas regiões, como por exemplo na região de Cuiabá. Hoje essa frente fria, ela até dá uma regulada na temperatura, né, para quem está em São Paulo, né, vou falar uma coisa que parece até piada. Hoje está mais fresco, máxima hoje em Cuiabá de 34 graus. Né? Aí com isso a umidade relativa não fica tão crítica, porém, né, para esperar a segunda frente fria, que é essa que eu falei que entra no Rio Grande do Sul amanhã, as temperaturas voltam a superar a marca dos 40 graus e a umidade relativa do ar baixa de 12%. Então, essa semana, ela vai ser uma semana, mais uma vez, né, com esse vai e vem,
e esses valores super, vamos dizer assim, né, que chamam muita atenção. Temperaturas acima de 40 graus em Cuiabá, em Teresina, em Palmas, né? Se não está em 40, está ali nos 38, 39, o que na prática é a mesma coisa, umidade muito baixa pelo interior. No sul, o que vai chamar atenção nessa semana é exatamente, né, com a passagem das frentes frias, a chuva forte e a ventania. Tá? Então, até terça-feira, para o sul do Brasil, a partir de amanhã, essa é a condição, né? Tempo bastante instável, e para o interior, exatamente o que você acabou de falar. É o sol, quando refresca, vai a 34, 35, e a expectativa durante a semana é de superar os 40. E aí, Alexandra, a gente está trazendo informações com relação à chuva, a temperaturas. O quanto que isso já nos dá de pistas sobre o que será esse mês de setembro? A gente tem, inclusive, aqui registros sobre o que podemos antecipar em termos de média esperada para o mês de setembro. Primeiro aqui com relação à chuva, se vai ficar dentro da média ou abaixo da média. Por vezes a gente fala aqui da influência do El Niño ou da Laninha. Quando a gente olha para o mês de setembro, teremos a influência de algum desses fenômenos e o que podemos esperar, não só aqui para o mês de setembro com relação à chuva e também com relação à temperatura, mas até mesmo para a primavera. A gente está falando aí de um mês de transição entre as estações. O que é que a gente consegue antecipar para quem está nos acompanhando? Olha, esse ano a gente está com a formação da Laninha, né? Ainda é uma previsão, ela não está formada, né? O pessoal às vezes confunde um pouquinho, porque quando a NOAA solta os informes deles, eles falam de período sazonal, então é sempre ali uma média de 3 meses. E o primeiro trimestre, né, onde há a possibilidade, é exatamente setembro, outubro, novembro, mas não quer dizer que começa em setembro a Laninha. Tá? Tanto é que, nesse momento, a gente ainda está em neutralidade, mas há a perspectiva da formação dela. Mesmo ela oficialmente não estar formada, a gente já está ali, vamos dizer assim, na força dela, né? O Pacífico já está um pouco mais frio do que o normal. E aí o resultado que a gente tem aqui para o Brasil, né, é algo muito próximo da normalidade. Tá? E o que é normal em setembro? Exatamente esses vai e vens. Quando a gente olha esse mapa aí com a previsão de chuva para setembro, a gente vê que está oscilando muito perto da normalidade. Ou está bem branquinho, que é o dentro, ou está um pouquinho acima ou um pouquinho abaixo. Então dá para dizer que setembro vai ser um mês dentro da normalidade. E aí você pega, por exemplo, São Paulo. Né? São Paulo, a gente acabou de falar, temperatura máxima no fim de semana de 20. Segunda-feira, 30. Na média, dá a média. Né? Aquela velha história do professor de física. Se você põe a mão no forno e outro no freezer, na média você está em equilíbrio. Né? Então, é mais ou menos isso que a gente vai observar para esse mês de setembro. É bastante normal também em setembro termos tempestades no sul do Brasil. Tá? Setembro, outubro e novembro são meses de muito contraste, então forma esses temporais no sul, e esse ano também tem essa expectativa. Normalmente quando se fala em Laninha, a gente pensa em seca no sul. Como não tem uma Laninha oficial, né, a gente tem a expectativa da manutenção dessas condições de chuva. E aí, Carol, infelizmente, quando chove no sul do Brasil, a gente está vendo já há alguns anos, e isso talvez, né, talvez que eu digo, né, entre aspas, eu estou sendo irônico, está associado aí às mudanças climáticas. Quando chove no sul, a chuva vem para valer, provoca estrago, provoca ventania, e é isso que a gente vai continuar observando. Por outro lado, a gente tem o outro lado da moeda. Chover dentro do normal, no Tocantins, no Mato Grosso, no interior do Nordeste, nessa época do ano, é praticamente não chover. Tá? Então, a média histórica é de 5, de 10 milímetros para o mês de setembro. Então, a expectativa para lá é de que continue chovendo pouco. Tá? E aí, à medida que a gente for avançando, outubro, novembro, dezembro, o que acontece? As frentes frias do sul, elas conseguem ir se deslocando. Tá? A umidade da Amazônia começa a se espalhar para dentro do país, e aí a gente tem o período úmido. O período úmido na primavera, ele é muito importante que ele comece de fato,
que ele não atrase, ou ali em torno de uma média histórica. Por quê? Porque é nessa época do ano que o pessoal da agricultura começa a semear, né, a grande safra de verão. E isso tem uma importância não só para eles, como para o Brasil de forma geral, uma vez que é uma das nossas principais fontes econômicas. E a gente deve ter uma semeadura aí mais ou menos dentro do normal. Outro ponto mega importante que todo mundo está ouvindo falar é em relação à recuperação de mananciais. Durante o começo da primavera, a gente já começa a ter aí alguns eventos de chuva. Esses eventos de chuva, eles funcionam como um preparo de solo, né? A gente vai continuar ouvindo falar, por exemplo, em São Paulo, que os mananciais que abastecem a grande São Paulo estão, né, tecnicamente o que fala é deplecionando, ou seja, eles estão reduzindo o seu nível. Por quê? Porque é normal, essas primeiras chuvas elas não trazem nenhum benefício do ponto de vista de aumentar reservatório, mas tem um papel muito importante, porque se não chover agora, né, esse papel ele vai lá para o verão, né, e chovendo agora, a chuva que chega lá na frente, daqui a 2, 3 meses, faz com que a gente tenha uma recuperação dos reservatórios. Então, a população, não só da Grande São Paulo, né, a gente está puxando a sardinha para cá, porque está se falando bastante sobre a Sabesp, mas isso está sendo observado também no interior paulista, em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, né, nos estados do Centro-Oeste. Então, a chuva vai chegando, a expectativa é de que, ao longo da primavera, a gente vai aí tendo a entrada do período úmido dentro de uma normalidade, ok? Alexandre, o que a gente está acompanhando, inclusive nessa semana destacávamos o que a Notus Meteorologia nos contava, que era já a formação de um corredor de umidade, trazendo um pouco de chuva para algumas áreas ali do Centro-Oeste que sofrem justamente com essa estiagem. Só para pontuarmos aqui, a gente mostrou essa previsão da chuva para setembro, também com relação às temperaturas. Dá só uma olhada aqui na região Nordeste, região Centro-Oeste, também ali estado do Tocantins, com temperaturas que podem ficar acima da média do que é esperado para essa época do ano, como o Alexandre Nascimento, diretor da Notus Meteorologia, contava para a gente. Alexandre, mais uma vez, muito obrigada por essa parceria, por essa conversa. Um ótimo dia para você. Para você também, um ótimo fim de semana a todos.